dia, criançada! Começa mais uma teleaula com o Dr. Bom Pinto. Vamos falar sobre química e nós vamos estudar... Poxa, não preparei porcaria nenhuma. O que vamos estudar? Água! Vamos estudar água. A água, função óxido. Funções óxido são determinadas pelo oxigênio menos 2. Olha, que óxido feliz. Odeio felicidade. Então, os óxidos são elementos ametálicos ou metálicos ligados ao oxigênio de NOx menos 2. Isso dá a eles algumas propriedades, como da nossa água, a famosa H2O. Ela é um óxido considerado neutro. Mas podemos ter outros óxidos, como óxido de cálcio, que é considerado um óxido básico, pois ele somado mais água vai gerar hidróxido de cálcio, que é uma base. E uma base considerada forte. Lembrando, bases fortes, elas geralmente estão ligadas a hidroxila ou H-, com um elemento das famílias metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, 1A e 2A. Também temos os óxidos ácidos, oxiácidos como SO3, trióxido de enxofre, somado à água, vai acabar formando o famoso ácido sulfúrico, H3O mais 2, SO4 menos 2. Não botem o dedinho na solução fumegante de ácido sulfúrico, criancinhas, que é capaz que vocês percam até seus ossinhos. Bem, se você for um aluno peste, por favor, faça isso. O ácido sulfúrico, na antiguidade, ele determinou, por exemplo, o índice de desenvolvimento de um país. Quanto mais ácido sulfúrico produzia, mais industrializado era um país. Hoje já não se usa mais esse tipo de índice. É um ácido extremamente forte. Bem, os óxidos, como vocês viram, têm funções diferenciadas, como água, que é um outro óxido, pode formar ácidos ou bases. A sua carga NOx do oxigênio é que vai determinar. A família do oxigênio ela é capaz de formar 3 famílias de substâncias inorgânicas. Essas funções inorgânicas elas podem ser os óxidos, peróxidos e superóxidos. A água, de forma angular, é um óxido. Seus elétrons emparelhados livres repelem seus elétrons emparelhados ligantes, formando um ângulo em suas ligações. Por isso ela é da geometria angular. Esta molécula inorgânica da geometria angular, o ângulo formado nela é que explica muitas das suas características físico-químicas e a sua interação também de hidrogênio com oxigênio, que chamamos de ponte de hidrogênio. São esses 2 aspectos que vão determinar por que a água é líquida, sólida ou gasosa em determinadas pressões e temperaturas. Olha, tem pedaços de água mais frio que o ambiente aqui, de menor temperatura. Estão sólidos. O resto está líquido. Mas para falar da segunda função inorgânica, os peróxidos, vou chamar uma amiguinha em especial, pois ela entende muito mais disso. Nossa amiguíssima, loiríssima rainha dos baixinhos. Vem aí, doutora Bruxa! Olá, sou Bruxite e... Eu acho que seu nome é doutora Bruxa, sua retardada. Você é doido? Quem é tu? Eu sou o doutor Meia Voodoo. Tá bom, Voodoo, senta aí. Quer não? Nós vamos falar sobre os... Eu não lembro agora, o que é? Poxa, se você não sabe, Loira Azeda, eu vou saber. Mas que eu sei! É isso mesmo! Vou saber, você não falou? Dane-se. O que é o superóxido? Não é os super-heróis dos oxigênios, não? Meu Deus! Acho que essa água oxigenada não só oxigenou seu cabelo, mas seu cérebro também. Superóxidos. Mostra... é superóxido mesmo? A gente tem que falar dos óxidos e peróxidos. Eu vou saber? Você que tá falando? Um
doutor Bonpinto já falou dos óxidos, então temos que falar dos peróxidos primeiro. De quem? Peróxidos. É isso que você usou para oxidar seu cabelo, e parece seu cérebro também. Peróxido. Vamos falar do peróxido de hidrogênio. Pega a plaquinha lá. Ui, que sexy. Esse é o peróxido de hidrogênio. Muitos, como nossa doutora bruxa, usam para oxidar o cabelo. Que lindo. Só que diluído, senão é preto. Eu preferia ela carregada. Peróxidos são determinados pelo ânion peróxido, que é o oxigênio de valência -1. Mostra ele lá. Você não está mostrando ele. Ah, vá. Olha, que peróxido tão feliz. Deixa eu ver. Tá muito contente. Gostoso. Esses são os peróxidos. Esse não é o peróxido. Esse é o superóxido. Olha, mudou o NOx. De -1 dos peróxidos foi para -0,5. Esses são os superóxidos. Que superóxido feliz. Eu adoro eles. Em contato com água ou o oxigênio do ar, geralmente eles explodem, pegam fogo e matam você e toda a sua família. Que legal! Então, mostra um exemplo de superóxido. Esse é o superóxido de potássio. K mais O2 -0,5. Não existe meio elétrico, criançada. Não falem essa besteira. É que, na verdade, você tem dois oxigênios ligados entre si. Um tem NOx -1 e o outro NOx 0. Só que, para conversão matemática, dizemos que são -0,5. Simples quanto a matemática. Ai, ai. E o que a gente vai fazer agora? A gente tem que responder a pergunta desses pessoal que está assistindo a gente. Esses malditos. O Dr. Bonpinto estava de saco cheio. Então, para responder as perguntas, acabou sobrando para mim. Vou responder as perguntas dos telespectadores. E você, se quiser mandar outras telesperguntas, peça para o seu professor e eu as responderei. Se eu tiver paciência. Se não, dane-se. Primeira pergunta vai de Chacal Satanista. Que nome interessante. Querido Doutor Meia Satânica. Desgraçado! É Doutor Meia Voodoo! Meia Voodoo! Bicho do capeta. Não entendi a maior parte dos nomes que você e o Dr. Bonpinto e a doutora Bruxa Rainha dos Baixinhos disseram. O único nome que eu entendi foi o da água. O resto eu achei esquisito. O que são esses nomes esquisitos? Criatura desgraçada! Bem, telespectador, não são nomes esquisitos. Isso são nomes científicos. O que são nomes científicos? São os reais nomes das substâncias. Por exemplo... Então... Olha aqui. Esta é a fórmula da água. Olha que sorridente. Ai, água. Então, o nome científico dela não é água. O nome científico é óxido de hidrogênio. Assim como das outras substâncias que nós falamos lá, todas elas têm nome científico. Por exemplo, clorofórmio. O verdadeiro nome do clorofórmio não é clorofórmio. É tetracloreto de metano. Olha aí. Toda substância tem um nome científico. Ou você acostuma com ela, ou vai tirar 0 em química. Então, respondida essa pergunta, criatura desgraçada, todas as substâncias têm nome científico. Acho que a única que o Dr. Bonpinto não falou foi da água. A água é óxido de hidrogênio. São nomenclaturas científicas, não são nomes esquisitos. Bem, deixa eu lá. Próxima nomenclatura. Espera aí que eu vou bater no câmera de novo. Então, voltei. Então, vamos aqui. A segunda pergunta é de Oscar Alho. Olha que nome interessante. Vou pôr o nome do meu filho assim, viu? Espera aí, eu vou bater de novo. Câmera.
eu te pego na saída, viu? E você sabe, a última vez te arranquei vários dentes. Você tá usando dentadura hoje por minha causa, você sabe o que vai acontecer. E nem esqueça o que eu fiz depois de te bater. Então, vamos lá. Segunda pergunta. Ela vem dos caralhos. Vou pôr o nome do meu filho assim. Oscar, que coisa linda. Sobrenome é mais bonito. Alho. O alho. É um tempero tão bom. Caro Dr. Meia. Esse escreveu o nome certo. Caro Dr. Meia Voodoo. Você falou sobre elétrons ligantes e antiligantes. Você falou sobre par de elétrons livres e par de elétrons ligantes. Não entendi bolhufas do que você disse. Poderia me explicar de novo? Queria dizer não, mas como eles estão pagando para fazer isso, então eu vou ter que explicar, senão eles me demitem. Então vamos lá. Chega as cartinhas. Lembra da molécula de água que a gente mostrou? Agora a gente vai por estrutura atômica. Não lembra? Eu vou te matar, câmera. Pera só você ver. Eu sei onde você mora. Então, aqui está ela de forma estruturada com átomos. Eu não especifiquei bem o núcleo porque não interessa nesse momento. Você tem aqui os núcleos. Isso veio na minha cabeça. Tem prótons e nêutrons nele. E você tem aqui as eletrosferas. Você tem níveis eletrônicos aí com elétrons dentro. Olha o hidrogênio. Só tem um nível eletrônico, um elétron. Que pobrezinho. Tão pobre elétron, por isso que é eletropositivo. Já o oxigênio, cheio de elétrons. Olha como ele é rico em elétrons. Por isso é eletronegativo. Aqui, primeiro nível com 2 elétrons. Segundo nível com 6 elétrons. Notem que todo elétron ele está em parzinhos. Um girando em sentido horário e o outro anti-horário. Aqui a setinha. Você não está vendo, você é cego. Tá aqui, ó. Um horário e um anti-horário. Por quê? Cargas elétricas iguais, ou seja, negativas, que é do elétron, se repelem. Então, como eles ficam na eletrosfera? Simples, eles giram em sentidos contrários. O movimento ordenado de elétrons gera campos eletromagnéticos. Campos eletromagnéticos opostos se atraem. Portanto, quando um gira em sentido horário, o outro vai girar em sentido anti-horário. Ao mesmo tempo que suas cargas elétricas negativas se repelem, seus campos magnéticos opostos se atraem. Esses campos magnéticos são pequenos, por isso a gente não chama de polo norte e polo sul. Nós chamamos de spin positivo para quem gira em sentido horário e spin negativo para quem gira em sentido anti-horário. O que acontece aqui? Os agrupamentos de elétrons que não estão fazendo ligação, eles se agrupam em pares, que nós chamamos de pares não ligantes, ou pares de elétrons livres. Olha aqui, ó. Esse aqui está emparelhado com esse aqui. E eles não estão fazendo ligação química nenhuma. E já notem aqui, ó, do hidrogênio e esse do oxigênio. Um está em sentido horário e outro está em sentido anti-horário, de átomos diferentes, formando a ligação molecular. Estão compartilhando os elétrons. Eles vão girar tanto num átomo quanto no outro. Por isso eles são par de elétrons ligantes. Essa é a diferença do par de elétrons ligantes para o par de elétrons livres. Entendeu? Eu entendi. Se você não entendeu, eu tô nem aí. Seu câmera imbecil. E essa é a explicação. Agora vamos ver a última pergunta do dia, porque eu já estou de saco cheio. Pergunta de Natasha Oferecida. Gostei desse nome. Vou querer falar para ela depois. Querido Dr. Meia Voodoo, estou solteira, sou loira, dos cabelos compridos, olhos azuis, pele branquinha, descendente de nórdica, com busto enorme. Queria saber se você poderia cobrir os meus pés. Acabou as perguntas agora. Eu tenho que sair para um lugar e não importa onde é, gente. Vai, fecha a cara.